Oi gente, nesse vídeo a gente vai entrevistar o autor Franco Trota, que acabou de lançar mais um livro, dessa vez intitulado Bromance. A parte 2 já está há algumas semanas no top de vendas da Amazon. O que te levou a escrever esse livro sobre um assunto tão pessoal, assim? De onde veio essa inspiração, essa vontade de escrever? A decisão aconteceu quando as pessoas recapitulam a história pra mim. Elas falam, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Você pagou o seu melhor amigo por vários meses para ele realizar suas fantasias sexuais, aí o melhor amigo de vocês se matou e no mês seguinte você transou com outro melhor amigo dele e era tudo segredo porque eles são héteros? Você esperava todo esse sucesso de vendas? Semanas já no top da Amazon, o que você acha sobre isso? Eu suspeitei que erótica e livros de tabu ou de coisas, fatos reais, pudessem sair mais do que os meus livros antigos, que eram ficção científica pesada. Mas eu não imaginava que em 6 meses ia mais do que triplicar a quantidade de vendas de sci-fi que eu tive. Então, tipo, realmente, o brasileiro ele gosta de saber babado. Agora uma pergunta de curiosa aqui. O fato de você ter escrito esse livro, que é de fatos reais, fez algum dos envolvidos se sentirem incomodados ou te procurarem para reclamar? Não, só existem duas pessoas, o Cazuza e o Yuri, que podem averiguar que o que está no livro é totalmente verdade, né? Eles não vieram reclamar, mas eu sei que o Yuri não vai ler e o Cazuza já me falou que não quer ler por razões óbvias. Eu não sei se eles um dia escrevessem, por exemplo, o Cazuza tem o poder de escrever a versão dele, eu não sei se eu gostaria de ler também. Então eu até entendo essa relutância em ver o ponto de vista do outro de um lado tão puro como um livro, porque foi bem catártico para mim, foi um confessionário essencialmente. No momento do livro você cita sobre as mediações com o Cazuza. Você diz como isso mudou de alguma forma a situação de vocês. Tem alguma parte dessa época que você queria ter falado um pouco mais sobre? Ou você acha que faltou alguns detalhes? Conta pra gente. Então, eu não lembro muito das mediações porque elas têm 2 pessoas sentadas, além do Cazuza, e elas duram 4 horas, elas foram múltiplas. Então, quantos relacionamentos passados você já teve a oportunidade de ficar horas e horas e horas cara a cara com pessoas guiando e entrando na conversa enquanto vocês tentam achar um coletivo, um acordo, um entendeu, mútuo que deixe todo mundo na paz. E durante isso a gente passou meses também dialogando por celular e tentando achar ambos se fazendo pergunta e preenchendo buracos, colocando respostas pelos buracos na nossa mente. Então eu tive essa oportunidade que foi muito catártica e eu sinto que ela traz ao livro todo um senso de conclusão que honestamente era necessário, porque o final na agressão é extremamente triste. No final do livro você fala sobre a questão de você sentir que as pessoas não podem se expressar sobre o que elas realmente desejam ou sentem por uma pressão da sociedade. Você acha que de alguma forma teve homofobia nessa história toda? Você sentiu por parte de alguém, algum dos envolvidos, um pouco de homofobia? Você acha que isso pode ter agravado as coisas, talvez? Essa é uma pergunta complicadíssima e eu acho que existem vários lados para a homofobia. Existe um lado muito mais inerte, que é o que acontece no livro, aonde a gente sente que algum tipo de exploração com outro homem, pelo menos para heterossexuais, os diminuiria de alguma forma, os tornaria tipo viadinho ou mal visto, porque honestamente é assim, um homem que se relaciona com uma mulher, ele não é mal visto, principalmente 2 mulheres se beijando, mas 2 caras se beijando é uma história completamente diferente. Então, se biologicamente nós não somos diferentes, a gente tem tudo para querer se explorar, né? Por que a sexualidade masculina sofre tanto com isso? Continuando no assunto, apesar de ser uma grande conquista, a homofobia só foi criminalizada no Brasil em junho do ano passado. O que você acha sobre isso? Além de ter demorado, eu só acho que o progresso ainda está longe de ser o mundo ideal que a gente vê como uma utopia onde não vai existir preconceito. Eu acho que isso está muito preso dentro do comportamento humano, esse comportamento tribal que existe de diferenciar um do outro, seja por raça ou por orientação sexual ou qualquer outro credo. Isso faz parte da humanidade há séculos. Então é muito triste ver que a gente ainda vive
muito longe, né, do que o que a gente achava que seria apenas o normal. E tudo que a gente pode fazer é ficar feliz por ter sido legalizada, pelo menos agora, né? Antes tarde do que nunca. Falando agora de 2020. Finalmente no Brasil, os homens da comunidade LGBTQIA+, vão poder doar sangue aqui no nosso país. E em fevereiro desse ano, a Suíça finalmente também criminalizou a homofobia lá. Mas em contrapartida, na Rússia, o presidente deu declarações de que pretende incluir a proibição do casamento gay na Constituição russa. O que você pensa sobre isso? Você acha que o mundo realmente está evoluindo ou não? Não penso na Rússia. Eu ignoro a existência da Rússia. Pra mim, a Rússia tá aí pra ensinar tudo que a gente não deve fazer. Eu acho que a gente não tem como generalizar as nações buscando um significado só, porque a gente pode ver que tem países muito mais evoluídos e outros países são a Rússia. Então, a gente tá evoluindo, mas a gente evolui de acordo com o nosso redor. A gente evolui de acordo com quem é próximo, quem é nosso bairro, nossa cidade, nosso estado. Se a gente tem países como a Rússia, eu sinto real que eles estão aqui para mostrar pra gente o que não ser. E, honestamente, eles se destacam cada vez mais. Quem não vê a Rússia como um lugar antiquado? Isso não é uma imagem que eu gostaria de ter. Você encerra o livro com uma citação de Albert Kinsey falando sobre a escala de gênero. Eu queria saber um pouquinho sobre você. Como é a sua relação com identidade de gênero ou sua relação com a sua sexualidade? Fala um pouquinho disso pra gente. Uma filosofia muito pessoal e muito simples, que é de que qualquer tipo de rótulo te limita. Eu não gosto de dizer que eu sou totalmente gay, eu não gosto de dizer que eu sou totalmente hétero, eu não gosto de dizer que eu sou totalmente homem, eu não gosto de dizer que eu sou totalmente mulher. Eu não me rotulo em nada. E a escala de Kinsey, eu acho que ela é muito boa por isso, porque ela divide a sexualidade de 0 a 6. Se você quiser googlear para você dar uma olhada e entender melhor, ela é muito simples. Ao invés de ser hétero, bi, gay, seria muito mais cinza do que isso, com muito mais números. A gente iria de 0 sendo estritamente gay, e o 6 sendo estritamente hétero, o 3 na metade bi, e aí as pessoas podem se encaixar também em 1, 2, 4 ou 5. Então é muito mais colorido, se é que você me entende, porque quanto mais a gente tenta se botar dentro da caixa, mais a gente se prejudica. Para finalizar, eu queria saber se você tem alguma mensagem ou algum conselho para quem vai ler o livro. Eu gostaria que você entendesse algo que é bem óbvio até o final do livro, mas tudo que aconteceu nessa história foi posto em questão em termos de o que a gente fazia era sexo, o que a gente fazia era gay, o que a gente fazia era prostituição, o que a gente fazia era a famosa broderagem. O que que aconteceu com esses dois meninos? Você tem que ler a parte explícita para você poder fazer o seu julgamento. O livro é muito mais filosófico do que o que as pessoas imaginam, eu acredito que isso atribua um pouco a recepção dele. Então, se você vai ler, você vai ter que se desprender de alguns preconceitos que possam estar na sua alma. E isso você só vai notar conforme você for lendo. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Para quem quiser comprar o livro, o link vai estar aqui embaixo na descrição. Franco, muito obrigada pela entrevista. Te desejo todo o sucesso do mundo com o livro. Se despede aí pra gente. Beijo, tchau. Gente, é isso. Gostaria de dizer que o livro 1, que é a história do Cazuza, está disponível na Amazon. O livro 2, o Consequências, que é essencialmente a história do Yuri, também está lá. Embora os dois sejam presentes nos dois livros, eu gosto de ver cada livro como a história de cada um, sabe? They're also available all around the world in English on Amazon, so isso foi muito bom passar para inglês. Eu tive a oportunidade de expandir um pouco a história, e em inglês os dois livros são um só. Eu juntei eles meio que num super volume. Tudo tá lá na Amazon, tanto e-book quanto físico, e eu quero muito saber o que vocês acharam. Como eu disse pra você, inclusive quando a gente saiu do Ministério Público, eu acho que foi um erro que a gente cometeu, não pelo ato, mas sim por fazermos isso sendo melhores amigos, e que isso poderia sim confundir os sentimentos de um ou de outro, ou dos dois, e que foi o que aconteceu. Eles usaram uma parada de chacota, sabe? Foi como se fosse uma brincadeira, que esse negócio entre vocês dois aconteceu, sabe? Eles falaram de um jeito fantasioso, como se não existisse. E todos concordaram, assim, que não existiu no meio da chacota.